temos essa facilidade de se relacionar entre si. Foi assim que Deus fez. Deus fez Remilton, Deus fez a Viviane, a minha esposa, para que eu e ela pudéssemos relacionar só entre nós, mas também com pessoas. Isso é igreja. E chega um momento que um determinado espaço não dá mais para você ter aquele relacionamento, porque fica muito apertado. Você entra em lugar apertado? Se você não é daqui, se você estiver passando ali fora, olhando a igreja cheia, você entra? Você tem liberdade para entrar? Você fica à vontade para entrar? Então, pelo que o pastor falou para mim, quando tem eventos aqui, pessoas ficam lá fora. Então, normalmente as pessoas passam lá fora e não ficam com vontade de entrar, porque tem pessoas que são acanhadas, né? Então elas não querem entrar, não quer que a pessoa fique junto, etc e tal, né? Então elas querem ficar à vontade. Então é de Deus esse negócio. Amém. É de Deus. Amém. Vocês vão para um espaço maior, porque tem pessoas querendo vir querendo entrar na igreja. Amém. Crescer dentro da igreja, ser discipulado dentro dessa igreja, ser transformados e impactados pela palavra de Deus dentro dessa igreja, e vocês vão entender lá na frente o porquê. Amém. Então agora estão questionando, mas lá depois, lá na frente, vocês vão entender o porquê que Deus está levando vocês para outros lugares, viu? Glória a Deus. O Espírito Santo já está falando. Amém. Diariamente, duas perguntas cruciais nós fazemos, sim ou não? Quem eu sou e para onde eu estou indo. Quando eu falo de quem eu sou, eu estou falando de identidade, né? Quando eu vou em qualquer lugar, eu preciso me identificar, preciso? Sim. Normalmente é um documento que tenha foto, não é isso? Quando eu sou abordado por alguém, por as pessoas que não me conhecem, para saber quem eu sou realmente, eu tenho que mostrar um documento normalmente com foto, onde vai estar meu nome, possivelmente vai estar o nome do meu pai, o nome da minha mãe. Não é assim? Se for documento de identidade. Se eu quero mostrar que eu sou casado ou não, eu tenho que mostrar o certidão de casamento, né? Se eu sou habilitado ou não, eu tenho que mostrar minha carteira de motorista. E hoje em dia a carteira de motorista com foto e também com o número do documento pessoal também lá relatado lá. Não é isso? É assim que eu me identifico. Quando alguém precisa saber quem eu sou, eu mostro o documento, e normalmente o documento de identidade. Não é assim? Então é sobre isso que eu quero falar hoje. Primeira parte da mensagem, falar sobre identidade. E normalmente a identidade é a percepção de que eu sou, de quem eu sou. E aqui, através da leitura da palavra que nós fizemos, Deus deixa bem claro para Jeremias de quem ele é. Porque Deus fala para Jeremias que escolheu Jeremias no ventre da tua mãe, para separar ele para ser o quê? Profeta das nações. Não é assim? E normalmente quem transfere para nós é essa identidade que Deus colocou para nós. Quando eu sou criança, principalmente na minha fase infantil, na minha fase de adolescência, ou até às vezes na minha fase de jovem, quem transfere essa identidade para nós são os nossos pais. É meu pai, é a minha mãe. Já estou entrando em família, está percebendo? Amém. Deus já está falando aqui com família. Glória. Amém? Então quem é o agente que Deus usa para transferir a identidade de Deus para a minha vida? Presta atenção, eu vou repetir. Quem é o agente que Deus usa para transferir a identidade de Deus para a minha vida? Para os filhos é o pai, para a esposa é o marido, e para o marido é a esposa. Dentro da igreja é a liderança. Mas eu quero que vocês prestem atenção numa coisa aqui. Há 100 anos atrás, 200 anos atrás, o mundo tinha cerca de 2 bilhões de pessoas. E qual era a quantidade de demônios que Satanás usa no seu exército? A Bíblia vai dizer que uma terça parte dos anjos caíram. Não é assim, Vaso? Tu que é estudante da palavra de Deus, uma terça parte caiu. Hoje quantas pessoas tem no mundo? De 7 bi a 8 bilhões de pessoas. Qual que é a quantidade de demônios? É a mesma. Sabe por quê? Porque demônios não se multiplicam. Demônios não se autocriam. Não tem como se multiplicarem. Os demônios não geram demônios. Caiu uma terça parte, a terça parte está agindo até hoje. O que cresce? O que multiplica?
pessoas. Há 100 anos atrás eram 1 bi, cerca de 2 bi, hoje são 7, 8 bi. Por isso que nós somos os agentes para transferir a identidade de Deus para as pessoas, principalmente aquele que exerce a função de liderança. Você está entendendo, pai? Você está entendendo, mãe? Aleluia. É você o responsável para transferir para o teu filho a identidade dele segundo o propósito de Deus. Aleluia. Aí eu vou apertar um pouquinho. O que está saindo da tua boca? Quais são as palavras que estão saindo da sua boca relacionadas ao teu filho? Vou apertar mais um pouco. E você, irmão mais velho? O que você está falando para o seu irmão mais novo? Meu Deus. Esposo, o que você está falando para a tua esposa? Esposa, o que você está falando para o seu marido? Aleluia. Aleluia. Você fala que teu filho é uma bênção? Você fala que a tua esposa é uma bênção? Você fala que seu marido é uma bênção? Quando você, irmã, está reunido com as irmãs e falando dos maridos, o que você fala do seu marido? Você, varão, quando você está reunido com o varão, com os amigos na empresa, o que você fala da tua esposa? O que você fala diretamente para ela? Lembra que você é o agente. O presidente da GM, da General Motors, eu vou contar, abrir uma janela para falar dessa forma para você poder entender. Como é que ele controla a empresa? Ele consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Ele consegue estar na linha de produção e na parte administrativa? Ele consegue estar no financeiro? Ele consegue estar na contabilidade ao mesmo tempo? Na área comercial ao mesmo tempo? Ele consegue estar vendendo? Ele consegue comprar as peças que montam o carro? Não. Ele precisa de pessoas. Ele lidera pessoas. Então ele usa pessoas. Então, para transferir a identidade para o teu filho, para transferir a identidade para a tua esposa, para transferir a identidade de Deus para o teu marido, Deus usa quem? Pessoas. E usa você. A minha esposa está aqui. E ela vai testificar o que eu estou falando ou não. Vocês vão olhar, pode olhar para ela e ela vai fazer careta ou não fazer careta. Algumas vezes eu chego em casa algumas vezes, não muito. E é normal, às vezes, uma esposa, uma hora errar o tempero, o arroz passar um pouco do ponto. E a minha esposa é testemunha disso, ela sabe, ela vai confirmar. Algumas vezes o arroz passou do ponto e queimou um pouquinho. Pergunta para ela se eu reclamo. Pode perguntar. Amor, eu reclamo? Se faltar sal no feijão, no arroz, eu reclamo? Você sabe por quê, irmãos? Eu estou trabalhando, estou fora da minha casa, eu não sei como é que foi o dia dela. Eu não sei o esforço que ela teve que fazer para poder preparar a janta para mim. Então, como eu não sei como é que foi o dia dela, eu não critico. Eu como, e ela sabe disso, fico quietinho, não falo nada, porque eu fico pensando, o que aconteceu? Deve ter acontecido alguma coisa no estúdio, deve ter acontecido alguma coisa com a mãe dela, deve ter acontecido alguma coisa com a nossa filha, e isso acabou fazendo com que ela tire o foco e errava um pouco na mão, na hora dela fazer a comida ou na hora dela fazer alguma coisa. Ela é testemunha. E se eu estiver mentindo, ela pode falar se eu estiver mentindo ou não. Nós temos o hábito, na maioria das vezes, de querer tudo ser perfeito. Que tudo seja perfeito. Nós somos assim. De querer que tudo que fazem para nós, se a minha esposa for fazer para mim, tem que ser certinho, na hora certa, no ponto certo. Como se eu também fosse perfeito. Como é que eu vou cobrar uma perfeição da minha esposa se eu não sou? Como é que eu vou cobrar uma perfeição da minha filha sendo que eu não sou perfeito? E muitas vezes nós queremos que a nossa esposa seja perfeita, que os nossos filhos sejam perfeitos, e nós não somos perfeitos. Aconteceu algo com a minha filha uma vez, ela tinha 4 anos de idade. Estava na casa da minha sogra e ela quebrou um copo bonito da minha sogra, sabe? Escapou da mão dela e o copo quebrou. E naquele momento ela foi repreendida de uma forma que o Espírito Santo me incomodou. E naquele momento o Espírito Santo me pegou e eu fui até a minha sogra e falei assim, me dá um copo igualzinho aquele que a Emily quebrou. E eu fui e simulei que eu tivesse tropeçado, lembra disso, amor? Eu simulei que tivesse tropeçado e quebrei o copo.
também. Porque a minha filha se sentiu tão frustrada, tão arrebentada, que ela naquele momento ela se sentiu a pior criança do mundo. E o Espírito Santo me incomodou de uma tal forma que fez com que eu mostrasse para ela que eu também quebro o copo, que eu também gosto, que eu também quebro um prato, que eu também erro, também falho. E de mostrar para ela que ela não vai ser perfeita, que ela vai errar, ela vai falhar, mas que eu tinha que mostrar para ela como é que ela tinha que lidar com o erro e com as falhas. O seu filho não vai tirar 10 na escola todo o tempo. Vai ter hora que ele vai tirar 6, vai tirar 5, vai ter hora que ele vai quebrar o prato que você mais gosta, o copo que você mais gosta, vai rasgar a roupa que você mais gosta, vai estragar o tênis que você deu para ele, que você mais gosta, e não que ele gosta. Mas não vai ser por isso que você vai transformar o teu filho, ou a tua esposa, ou o teu marido na pior pessoa do mundo, porque ele errou naquele momento. O grande segredo é como é que eu lido com isso. Como é que eu vou tratar isso? Porque eu como pai eu vou errar. Eu como profissional eu erro. Eu como pastor eu também vou errar. Eu como líder eu também vou errar. Se eu aprendi a lidar com o erro, por que eu não posso ensinar as pessoas que estão à minha volta também a lidar com o erro? É verdade. Por que eu oprimo? Por que eu pressiono? Lembre-se, eu sou o agente de Deus para transmitir a identidade às pessoas que estão debaixo da minha cobertura. Como é que eu estou transferindo isso? Se o seu marido errar, como é que você vai lidar com isso? Se o seu marido errar financeiramente, tomar decisões erradas nas questões financeiras, como é que você vai lidar com isso? Esposo, a sua esposa errando, como é que você lida com isso? Porque Deus está falando é com você. Não está falando nesse momento com quem está errando, com quem errou. Está lidando com você, que é o cabeça, que é aquele que direciona, que é aquele que orienta, que é aquele que se coloca na brecha pela tua família. Porque é você, marido, que se coloca na brecha pela tua família. A tua esposa vai errar, teu filho vai errar, você vai errar. E como é que você vai lidar com isso? Você vai apontar? Vai ficar apontando? Porque hoje está cheio de pessoas dentro da igreja e dentro das famílias que tem uma capacidade imensa de apontar, mas não sabe orientar. Nós falamos aqui na última escola bíblica dominical que nós ouvimos muito, irmão, eu quero te fazer uma crítica construtiva, não é assim, lembra, pastor? Tinha poucas pessoas aqui. Nós somos cercados de pessoas que chegam para mim, irmão, então eu quero te fazer uma crítica construtiva. Só que eu olho para a vida daquele irmão e eu não vejo ele construir nada. Ele nunca construiu nada, mas ele tem uma capacidade absurda de virar para você, eu quero te fazer uma crítica construtiva de algo que ele nunca fez, de algo que ele não conhece. E aí Deus mostra para ele, que é para ele orar, ele vem para você e fala, vou te fazer uma crítica construtiva. Deus te mostrou? Ora. E se Deus falar para você fazer uma crítica ou orientá-lo, aí sim você vai e orienta. Mas Deus mostra, de vez de ele orar, não vai e vem com esse enredo satânico para dizer que, vou te fazer uma crítica construtiva, mas você olha para a vida dele, para aquilo que ele está te criticando, ele não construiu nada, não fez nada, não faz nada. É verdade. Tem pessoas que não sabem lidar com o seu filho, não sabem lidar com o filho, e quer fazer uma crítica a você daquilo que como você está tratando o seu filho, mas ele não sabe nem tratar o filho dele. Tem pessoas que querem fazer crítica para você como esposo ou como esposa, da maneira como você está tratando a tua esposa ou o teu esposo, mas ele trata pior, ele faz coisas piores. Meu Deus. Eu tenho algo para dizer para os esposos aqui, para os maridos aqui. Tem maridos aqui que são igual Naamã. Lembra da história de Naamã? Lembra, pastor? Da história de Naamã? General do exército sírio. Não é assim, irmão? O exército sírio ele era o general. Para a nação síria era o general. Mas só a esposa e só os filhos sabia em casa, quando ele tirava a farda, quando ele tirava o uniforme, de tanto de lepra que ele tinha. Às vezes aqui dentro da igreja você é Naamã. Às vezes lá na rua você é Naamã. É general, poderoso. Mas dentro de casa, só sua esposa e seus filhos sabem o tanto de lepra que você tem. Meu Deus.
Deus quer usar você para você ser ponte de bênção dentro da tua casa. Amém. O que você está falando para os teus filhos? O que você está falando para a tua esposa? Sabe por que o teu filho, sabe por que a tua esposa não tem vontade de fazer nada dentro de casa? Porque dentro de casa você só critica. Quem gosta de ser criticado aqui o tempo todo? Percebe que quando você é criticado o tempo todo, você perde a vontade de fazer as coisas. Porque se você fizer, você sabe que é criticado. Sempre tem aquela, fica bom, mas podia ser melhor, né? Não. Faz melhor. E aí o filho vai perdendo a vontade de fazer as coisas para mostrar para os pais. A esposa vai perdendo a vontade de fazer as coisas para poder mostrar para o marido. E o marido a mesma coisa, perde a vontade de fazer as coisas porque a esposa só critica. E aí em casa, onde seria o porto seguro, o lugar onde você teria a liberdade de poder fazer as coisas. E é claro, para muitas vezes ser aprovado, e é claro que quando tem que ser reprovado mesmo. Né? Mas a maioria das vezes você só aprova, você só reprova e não aprova. E aí o seu filho perde a vontade de fazer as coisas em casa, faz fora. Aí você vai perder na mão do filho e você não sabe. Você vai perder o controle do seu filho e você não sabe. E aí o filho está fazendo as coisas na escola, o filho só está fazendo as coisas dentro da igreja e não faz dentro de casa. Porque ele não tem aprovação dos pais, não tem aprovação nem do pai e nem da mãe. E aí você vai perguntando, por que, Senhor? Por quê? Sabe aquela história de abismo gera abismo? Né? Um abismo vai gerando um abismo, e um outro abismo vai gerando outro abismo. E quando você pensa que não, você perde o controle. Você já não tem mais o controle da sua família. Aí você acha que está tudo bem e as coisas não estão funcionando como você imagina. Porque você não entende qual é o papel de um agente. Deus quer te usar para poder abençoar a tua família, mas quem está te usando é Satanás. E te usa muitas vezes através das palavras. Fala as coisas que não devia. De vez de ser um profeta de Deus dentro de casa, está sendo um profeta enviado de Satanás para ser usado dentro de casa. Não sabe o que está acontecendo. Não entende o que está acontecendo. E muitas vezes as coisas estão acontecendo e você não está percebendo. Está perdendo o seu filho. Está perdendo o seu filho para o celular. Está perdendo o seu filho para livros estranhos que ele está lendo. Está perdendo o seu filho para programas de televisão que ele está vendo. E Deus não aprova, e você entende que está tudo bem. Eu disse aqui, seu filho faz uma dança mais ou menos estranha, e você acha que isso é normal, e daqui a pouco ele está dançando coisas mais estranhas ainda, e quando você vê, você já perdeu. Seu filho está dançando essas músicas mundanas, que levam você a fazer coisas até o chão, e etc. E aí, isso é normal? Porque começa com pequenas coisas. Com coisas que você vai permitindo. E Deus muitas vezes quer que você fala não e você não fala não. Você sabe qual que é a palavra mais pronunciada no mundo? Não. Depois é a mãe e depois a Coca-Cola. Primeiro é não, depois a mãe, depois a Coca-Cola. E a Bíblia começa com Deus falando não. E termina com Deus falando não. Não comereis, não é assim? Deus está falando não. Pai, o não de Deus para o teu filho é bênção. Aleluia. Por mais que doa nele, é melhor que ele chore, porque você falando não para ele, não faça, não quero, não vai fazer, do que você permitindo, porque você se diz supostamente amigo do teu filho. Seja amigo do teu filho, você vai ver para onde o teu filho vai. Quando tiver que falar não, é não. Não vai fazer, pronto e acabou. Pai, por que não? Eu ouvi isso hoje, né, amor? Nós ouvimos isso hoje lá no café da manhã dos promotores de missão. Por que não? Porque não e pronto, acabou. Eu não quero, você não vai fazer, pronto, acabou. Porque quando Deus falar não para você, é não, pronto, acabou. Porque se você não obedecer, lembra de Deuteronômio 28? Tem bênçãos para quem obedece e tem maldições para quem não obedece. Aí você quer ficar passando a mão na cabeça? Eu falei sobre isso aqui, sabe a gestão paternalista, né?
Passa falando, não, meu filho, é tudo bem, está tudo certo, é assim mesmo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. A hora que perde a mão, aí o pai vai falar assim, meu Deus, o que eu fiz de errado? O que aconteceu? Eu orei, eu preguei, eu ministrei. Meu Deus. Dentro de casa, às vezes, ninguém vai ouvir a tua pregação. Talvez o seu filho não vai ouvir a tua pregação, talvez o teu marido não vai ouvir a tua pregação, talvez a tua esposa não vai ouvir a tua pregação, mas quando você fecha a porta e vai orar, ninguém ouve. E na maioria das vezes a sua oração tem que ser: Senhor, minha esposa, meu filho, a minha filha, o meu marido, foi o Senhor que chamou, o Senhor que escolheu. Através dessa oração eu coloco ele e ela ou ele na tua mão. Glória a Deus. E na maioria das vezes oramos para que as pessoas da nossa família sejam do jeito que nós queremos. Eu vou dizer uma coisa para você, marido. Vou dizer uma coisa para você, esposa. Vou dizer uma coisa para você, filho. Ninguém na sua casa vai ser do jeito que você quer, porque senão você manipula. Se a minha esposa fosse do jeito que eu queria, eu ia manipular ela. Se eu fosse do jeito que a minha esposa queria ou quer, ela vai me manipular. E como temos dentro da igreja maridos e esposas que manipulam os seus cônjuges, pais que manipulam os seus filhos, use os seus filhos como moeda de troca. Fala para o teu filho, faça isso que eu te dou isso. Me mostra na palavra Deus falando para você fazer isso que eu te dou isso. Eu vejo pessoas falando assim: Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou fazer isso. Primeiro você faz, depois Deus abençoa. Primeiro você obedece, depois Deus faz. Primeiro eu faço. Ligo aqui primeiro para ser ligado no céu. Desligo aqui primeiro para ser desligado no céu. Tem coisas que você tem que fazer, que tem que parar de fazer hoje. Você para de fazer hoje aqui, para depois Deus trabalhar lá em cima na tua vida. Está fazendo? Não é para fazer? Então para. Porque se você parar, Deus começa a trabalhar lá em cima. Glória a Deus. Não espera Deus fazer lá em cima sem você parar aqui embaixo, porque Deus não faz assim não. Glória a Deus. Tem um ditado no mundo aí que é muito bacana: Deus escreve certos por linha torta. Me mostra isso na Bíblia. Eu olho lá para Isaías 45, 2, Deus está falando assim: eu vou à frente e endireito os caminhos. Então ele não escreve não, ele endireita primeiro. Aleluia. A sua família Deus vai endireitar. Amém. Para depois ele abençoar. Aleluia. Deus vai endireitar você, pai. Deus vai endireitar você, marido. Deus vai endireitar você, filho. Para depois Deus fazer. Amém. Aí depois ele abre a porta. Se ela é de ferro, se ela é de bronze, se os trincos dela é de ferro ou de bronze, fica tranquilo, porque ele derruba. Ele muda a história, mas primeiro você muda. Para ele mudar, você tem que mudar. Aleluia. Deixa ele endireitar. Glória a Deus. Se é ele que endireita, não é você que muda a tua esposa não, varão. Não é você que muda a tua esposa não, viu? Esposa, não é você que muda o teu marido não. Pai, não é você que muda teu filho não, é Deus que muda. É Ele que trabalha. Aleluia. Porque quando a gente olha aqui pela vida do profeta Jeremias, a palavra do Senhor diz que ele escolheu Jeremias no ventre da sua mãe. Para quê? Para que ele seja profeta das nações. Está ouvindo, pai? Aleluia. Em relação ao seu filho, só ora para Deus cumprir o propósito dele na vida do teu filho. Teu filho não vai pregar igual você. Teu filho às vezes não vai orar igual você, talvez vai orar mais. Teu filho não vai cantar igual você, talvez vai cantar mais. Amém. Aleluia. Então ele não vai ser igual você não. Ore para que ele seja melhor que você. A minha oração é que a minha filha seja muito melhor do que eu. Aleluia. Porque eu sou o agente de Deus para levar a identidade de Deus para minha filha. Glória a Deus. Ela vai ser exatamente aquilo que Deus propôs para ela. Não é o que eu estou propondo para ela. Minha filha não vai falar do jeito que eu quero.
Minha filha não vai cantar do jeito que eu quero. A tua esposa não vai fazer a obra de Deus do jeito que você quer. Aleluia. Segura aí, varão. Segura aí, varão. Tira isso da tua cabeça, porque isso é engano de Satanás. O seu pastor, segura aí, vou falar bem baixinho, não vai pregar aquilo que você quer ouvir. Aleluia. Não vai ensinar do jeitinho que você quer aprender. Para isso aí tem livro de autoajuda, pode usar, se servir. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Para isso tem livro de autoajuda. Você quer ouvir aquilo que você quer aprender? Leia livro de autoajuda. Mas aqui você vai aprender aquilo que Deus quer ensinar. Eu falo. Espírito Santo, quando eu falar, eu falo. Continua com o seu livro de autoajuda. Porque no livro de autoajuda você escolhe até o ator preferido para você. Tem um monte de livros bons aí para quem quer livro de autoajuda. Tem um monte. Mas para Deus esse livro não serve para nada. Para fazer a vontade de Deus, esse livro que você está lendo não vai servir para nada. Você vai ter conhecimento, esses conhecimentos vão ser em vãos. Porque para a obra de Deus não vai servir. Não vai dar para usar. Porque para Deus tem que ser do jeito dele. Aleluia. Tem que ser do jeitinho dele. Não vai ser do seu jeitinho, não. Bendito seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Muitas vezes, inconscientemente, a mensagem transmitida é a de Satanás e não de Deus. E eu estou falando do agente. Eu estou falando de mim como agente. Muitas vezes, a mensagem transmitida é a de Satanás. Você não vai dar certo. Você não vai ser ninguém. Eu fui criado dentro de uma família onde o ambiente não era propício para um cristão. Porque meu pai não tinha recebido o amor de Deus nem o amor da família. Então o que meu pai transmitia? Eu fui ensinado pelo meu pai, se eu apanhasse na rua, eu apanhava em casa. Então eu fui ensinado pelo meu pai a brigar. Minha esposa lembra dessa fase, porque ela foi minha vizinha. Então eu apanhava na rua, eu ia apanhar em casa. Olha o que meu pai foi me ensinando. Mas por quê? Porque ele não conhecia Jesus Cristo. O meu avô, antes de morrer, tinha matado 2. E quando mataram o meu avô, meu pai tinha 13 anos. Meu pai, antes de completar 18, saiu de Minas e foi para o Paraná. Porque como ele não tinha suporte familiar, então foi morar sozinho. Ele foi morar sozinho. Então o que ele recebeu? O que ele recebeu, ele transmitiu. Então ele foi um agente para transmitir aquilo que ele tinha vivido. Que eu tinha que resolver as coisas no braço. Que eu tinha que resolver as coisas do meu jeito. Sempre do meu jeito. Então eu cresci uma criança briguenta. Vocês não têm noção, irmãos. Eu cheguei a brigar dentro de sala de aula. Porque eu fui ensinado a não levar desaforo para casa. Porque meu pai transferiu isso. O meu pai era um católico que ia para Aparecida do Norte comprar munição de 38, porque ele tinha 2 revólveres dentro de casa. E meu pai, ele passou para mim um Deus que castigava. Que é aquela cultura que tinha antigamente aqui no Brasil, das pessoas virem a servir a Deus, porque medo do ir para o inferno. Foi só eu, fui ensinado dessa forma na infância. E aí quando eu olho para o texto rema da Bíblia, que é João 3,16, o que diz lá? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus me amou de uma tal forma que Ele deu o seu filho. E eu fico imaginando, sabe, a conversa de Jesus Cristo no céu e orando para o Renilton. Jesus e Deus Pai conversando lá no céu e olhando para o Renilton. E aí Deus olhando assim para Jesus: é por causa daquele careca lá que você quer descer? Você vai sofrer. Vai ser esbofeteado. Aleluia. Sabia? Vai ser chicoteado, ameaçado até de ser apedrejado. É por causa do Renilton que você quer descer, meu filho? Jesus falou assim: é por causa dele. Aleluia. É por causa dele. Foi por causa dos meus pecados, dos meus defeitos, de tudo aquilo que foi imputado na minha vida, através da minha geração passada, que Jesus desceu. Coisa linda, né, irmã? Não é verdade? Aí eu olho para mim, eu merecia?
Não merecia. Mas uma reunião lá no céu entre Jesus e Deus Pai, ele falou: eu desço por eles. Eu desço por eles. Porque eu quero mudar a história da vida dele. Aleluia. Aquilo que foi ensinado para ele de errado, eu quero tirar. Eu não vou ensinar, eu vou tirar tudo isso que ensinou para ele, de ele resolver as coisas no braço, de ele resolver as coisas na palavra. Glória. De vez de liberar palavras de maldição na vida das pessoas, liberar palavras, de vez de liberar palavras de bênção na vida das pessoas, de liberar palavras de maldição. Quantas vezes falaram para você que você não ia dar certo? Não dá nem para contar, né? Não é verdade? Quantas vezes? Mas quando você olha para a cruz, quando você olha para Jesus Cristo e fica imaginando essa conversa no céu, entre Jesus e Deus Pai, falando assim: é por ele. Glória a Deus. Todo mundo fala que ele não vai dar certo, mas eu vou descer. Eu vou morrer por ele e vou mostrar para ele que ele vai dar certo. Independente do que seu pai plantou no seu coração, independente do que a sua mãe plantou, independente do que a sua família plantou no seu coração, Jesus desceu, reverteu e mudou a tua história. Só que nós somos levados a olhar para o passado e ver tudo aquilo que é errado que aconteceu na nossa vida, não é assim? E aí nós estamos alimentando tudo isso que Satanás, através dos agentes que era para ser usado para poder nos abençoar, nos amaldiçoou. E quando sai uma palavra de maldição sobre a minha vida fica presa. Percebeu? Ela não flui. Percebeu, pastor? Parece que ela não flui, porque a gente fica alimentando as coisas que as pessoas vão falando para nós. E eram pessoas que eram para ser usadas por Deus para poder nos abençoar. E é triste, porque na maioria das vezes as pessoas vão olhar para você e vai falar assim: eu não te falei que ia dar errado? Eu não te falei que você ia dar errado? Eu não falei que você ia errar? Meu. Aí de vez de falar assim: errou, fica tranquilo, levanta, não vai mais por aqui, vai por aqui agora que vai dar certo. Mas nós somos os primeiros a tacar pedra nas pessoas que Deus queria nos usar ou quer nos usar para poder abençoar. Mas o Espírito Santo nessa noite está quebrando tudo isso que nessa igreja. Deus está quebrando toda a maldição, toda a maldição da família, toda a maldição hereditária. Deus está quebrando nessa noite. Satanás falou que você não ia dar certo. Satanás falou que você é um erro, que você é obra do acaso. Glória a Deus. Satanás falou que a sua família ia dar errado. Glória a Deus. Mas hoje o Espírito Santo está quebrando tudo isso, está desfazendo tudo isso. Você e a tua casa vai servir ao Senhor. Foi lido aqui. Glória a Deus. Você e a tua casa vão servir ao Senhor. Aleluia. Não está aqui ainda, mas Deus vai trazer em função da tua posição. Porque você está colocando na mão do Senhor. Continue orando, colocando ele, colocando ela, colocando teu filho na mão do Senhor. Então, quando Deus ele olha para você, ele fala que você é valioso, que você é digno de uma vida com Cristo. Você é alguém e você certamente pertence a este lugar, antes mesmo de ter sido formado no ventre da tua mãe. Ou seja, você tem tudo para dar certo. Amém. Amém. Quando eu olho para a minha vida, quando começou a minha vida, quando eu olho a minha adolescência, a minha juventude, eu tinha tudo para dar errado, comecei errado, mas Deus foi corrigindo a rota na minha vida. Glória a Deus. E eu tenho certeza de uma coisa hoje: eu vou terminar certo. Amém. Vai dar certo. Eu vou cantar o hino da vitória lá no final. Não espera nada aqui não. Não espera nada aqui não, porque vai ser lá. É lá que você vai cantar o hino da vitória. É lá que você vai glorificar e falar assim: valeu a pena. Eu não sei quais são as feridas que estão no teu coração. Aleluia. Mas ferida ela gera mágoa. Feridas ela geram tristeza. Feridas geram pessoas amarguradas. E olha o significado. Presta atenção nessa palavra amargurada, irmã. Pessoa amarga. Quem gosta de ficar perto de pessoas amargas? Você gosta de ficar perto de pessoas amargas? Não. Você gosta de ficar perto de pessoas murmuradoras? Não. Pessoas que criticam? Não. Então por que você murmura? Por que você critica? Por que você é amargo? Meu.
Fala com o Espírito Santo, não fala comigo não. É com ele. Obrigado, Jesus. Santo Espírito. Aleluia. Santo Espírito. Não Glória. gosto que seja amargurado comigo, não gosto que me critique, não gosto de que se opõe. E por que eu faço? Quando eu entendi por que o meu pai fazia aquelas coisas, tudo isso que o meu pai fez, aí eu compreendi qual era a minha função, qual era o meu papel de agente na vida do meu pai, de agente de Deus na vida do meu pai. Porque eu só dou aquilo que eu tenho. Eu só vou dar para minha esposa aquilo que eu tenho. Eu só vou dar para minha filha aquilo que eu tenho. Aquilo que eu não tenho, eu não consigo dar. E se eu não abro o meu coração para poder receber algo de Deus, como é que eu vou transferir algo de Deus? Porque a amargura é Satanás que vai plantando as coisas no teu coração. A crítica, a murmuração é Satanás plantando as coisas no teu coração. Então você vai dar para essas pessoas aquilo que Satanás quer que você dá. E aí não tem nada de Deus para você levar, para você plantar e para você semear na vida das pessoas que você ama. Presta atenção, eu estou falando de pessoas que você ama. Eu amo a minha esposa, amo a minha filha. Mas o que eu estou levando? O que eu estou permitindo Deus fazer através da minha vida para poder levar para elas? Será que eu estou sendo um agente de Deus dentro da minha casa? Será que eu estou sendo um agente de Deus dentro da minha família? Será que eu estou sendo um agente de Deus para minha mãe, para os meus irmãos? Será que eu estou sendo um agente de Deus dentro da igreja? Ou eu estou sendo como Naamã? Uma farsa. E aí onde tudo é revelado, a minha lepra é revelada quando eu tiro as minhas vestes. Tem um livro que a minha filha está lendo bem devagar, mas eu já li esse livro é tremendo. Em meu lugar, o que Jesus faria? Minha filha está passando umas lutas na escola, né, Bu? Onde os alunos, segundo ela, estão fazendo muita bagunça e etc. Ela não consegue se concentrar. E está muito difícil dela lidar com isso. E na conversa que a minha esposa teve com ela, e depois eu participei um pouquinho rapidamente de uma conversa com ela sobre isso, e a minha pergunta foi para ela foi: se Jesus estivesse no seu lugar, o que ele faria? E essa semana o Senhor foi falando muito comigo em relação a isso. Eu fui trabalhar em São Paulo 3 vezes de carro. Teve a Feira Apas, que é uma feira do varejo, uma feira muito, muito grande em São Paulo. E eu vim embora, aí dirigindo o carro na Bandeirantes, 120. E aí chegou um momento que meu carro estava 130, quase 140. Eu olhei no velocímetro e o Espírito Santo falou assim: se eu estivesse dirigindo o seu carro, eu estaria nessa velocidade. Na hora eu tirei o acelerador. Porque talvez Deus estava querendo dar um livramento de acidente lá na frente. E aí, às vezes, o Espírito Santo sobra. Se eu estivesse dirigindo o seu carro, eu estaria nessa velocidade. Se eu tivesse casado com a Fernanda, com a Bruna, ou no caso eu casado com a minha esposa Viviane, será que Jesus já está agindo da mesma maneira que eu estou agindo? Se Jesus estivesse no lugar da minha esposa, estaria agindo no mesmo lugar que ela está agindo? Se Jesus estivesse no seu lugar agora, como ele estaria agindo? Como ele estaria recebendo essa palavra? Se Jesus estivesse no seu lugar e agora, deixa o Espírito Santo falar com você. Glória a Deus. Deixa ele trabalhar com você. É claro que muitas vezes nós temos que experimentar as coisas para entender que aquilo não é bom, que aquilo não serve para nós. Eu vou contar aqui rapidamente uma história de um sobrinho meu chamado Pedro. E ele, uma criança bem ativa, ele queria muito comer pimenta, lembra disso, amor? Queria muito comer pimenta na refeição, e toda vez os pais falavam: não, pimenta arde, não, porque eu quero pimenta, e chorava, esperneava. E aí os pais, para o André e para a Liliana, minha cunhada, eu perguntei: posso fazer algo aqui? Para ele nunca mais ele vai fazer isso. Aí a minha cunhada e meu cunhado: não pode fazer. Eu falei assim: eu vou dar pimenta para ele comer. Aí eu coloquei pimenta na comida dele. Ele comeu, o que ele fez? Chorou porque ele ardia. Porque a comida que ele estava comendo estava ardendo. Pergunta se depois ele queria pimenta. Não. Tem hora que você tem que experimentar mesmo para ver que o negócio não vai dar certo.
E eu vou dizer uma coisa para você, pai. Tem hora que seu filho vai experimentar coisas que você não vai ver e não vai saber. Mas se você estiver orando a Deus, para que Deus dê discernimento para o teu filho, para ele se afastar de tudo aquilo que é profano, de tudo aquilo que é mundano, para ficar próximo, para ter relacionamento e intimidade com o Espírito Santo, você não precisa nem estar lá, porque Deus vai tocar no teu filho, vai tocar na tua filha e vai falar: isso aí não é bom para você. Você já entrou em lugares e ambientes onde você percebeu que aquele ambiente não é bom para você? E você já é maduro na fé. Se você estiver orando para o teu filho, para Deus dar discernimento para ele, ele vai colocar os pés em lugares que você não vai ver. Mas ele vai ver o Espírito Santo falar para ele: esse lugar não é para você, saia daqui. Eu falei aqui na escola bíblica dominical: cuidado com as pessoas que entram dentro da tua casa. Eu orava para Deus me dar uma casa que eu estava morando e pagando aluguel. E Deus usou a minha irmã em sonhos para dizer que não era aquela casa, porque tinham pessoas na rua que tinham inveja do meu casamento. E muitas vezes as pessoas dentro da tua casa para olhar aquilo que você tem, para olhar o seu ambiente dentro da tua casa, e muitas vezes entram como agentes de Satanás para amaldiçoar a tua vida e você não percebe. Aí eu vou te dar uma dica do Espírito Santo para você. Toda vez que alguém entrar na tua casa e quando ela sair, faça essa oração: Senhor, ela veio, visitou e viu, e às vezes viu coisas que não devia ter visto, mas o que ela trouxe vai com ela, não fica aqui. Irmão Anilton, que oração é essa? É uma oração que vai ser bênção na tua casa, é uma oração que vai ser bênção para tua esposa, é uma oração que vai ser bênção para o teu filho. Só Deus sabe as intenções do coração. Às vezes você acha que a pessoa está indo lá muito bem intencionada, irmã. Está olhando a sua vida conjugal e você acha que está indo lá muito bem intencionada. Amiga da esposa, sabe as amigas da esposa? E aí vai lá só para olhar: nossa, o seu marido se veste bem, né? Seu marido fala bem, né? Olha tua filha, olha teu filho. Nossa, é uma bênção, mas lá dentro só Deus sabe o que está acontecendo. Eu estou fazendo um estudo sobre pensamentos. Estou terminando ele. E depois eu vou orar para Deus me dar uma palavra. Sabe quantos pensamentos nós temos por hora? De 2.500 a 3.300. Sabe quanto dá isso no dia? 60.000 a 80.000 pensamentos por dia. Quando você olha para a tua família, você pensa o que dela? Quando você olha para os seus pais, quando você olha para os teus filhos, quando você olha para a tua esposa, quando você olha para o teu esposo, você pensa o que dele? Dentro desses milhares de pensamentos que nós temos por hora, quantos pensamentos são pensamentos que... Porque Paulo vai escrever dizendo que os nossos pensamentos têm que ser o pensamento do alto, não? E o Senhor vai falar assim que os pensamentos dele são melhores e maiores do que os meus, do que os nossos, não é assim? Paulo ainda escreve da carta de Coríntios para o povo de Coríntios, dizendo assim que nós temos que pegar nossos pensamentos e levar eles cativos à obediência dele. Você sabe por quê? Porque mais de 80% dos nossos pensamentos são destrutivos. Eu saio de casa sempre achando que aquilo que eu tenho que fazer vai dar errado, não vai dar certo. Para pensar. Ou isso acontece comigo. Eu saio correndo porque eu saio de casa achando que o trem, eu vou perder o trem, ou o trem vai parar, vai dar problema no trem. Presta atenção, estou falando por mim. Estou falando por mim. Coloco a roupa e essa roupa não está legal. Olha o pensamento. Meu corpo não está legal. O que as pessoas vão pensar do meu jeito de falar? O que as pessoas vão pensar quando eu abrir a minha boca? Isso eu já superei, viu, irmãos? Minha esposa é testemunha. Eu era tímido, sabia? Eu era muito tímido. Eu tinha vergonha de orar pelas pessoas. Quem está falando com vocês aqui hoje, há 15 anos atrás, tinha vergonha de orar pelas pessoas do lado, tá bom? Mas quando Deus me chamou e falou o que Ele ia fazer através de mim, eu deixei o Espírito Santo trabalhar. Amém. É só deixar.
Deixa o Espírito Santo trabalhar, que ele vai mudar o seu jeito de falar, ele vai mudar o seu jeito de se vestir, ele vai mudar o seu jeito de portar. E quando você pegar o microfone, você vai falar coisas que você jamais imaginaria que você ia falar. Porque ele quer te usar. Ele quer usar minha esposa, ele quer me usar, ele quer usar minha filha, ele quer usar a tua vida. Então você não vai continuar falando do jeito que você está falando. Eu tenho algo para dizer de Deus para você. Deus vai te usar do jeitinho que Ele quer. Eu vi um pregador falar assim: Deus quer te usar para pregar em presídio. Quem falou? Deus quer te usar para pregar em hospital. Quem falou? Eu vejo Deus levantar quem está no presídio, salvar quem está no presídio e salva ele com um propósito para ele pregar para os presidiários. Glória a Deus. Aí às vezes você quer pregar para fulano, mas Deus só quer que você pregue para ciclano. Porque plantaram no teu coração algo que não foi Deus. Eu vou contar algo para vocês. Quando Deus falou comigo que eu tinha que sair da igreja batista, porque meu tempo lá tinha se encerrado, deu uma tristeza muito grande no meu coração, irmãos. Lá eu era líder de intercessão, fazia parte do grupo de louvor, tocava percussão, ajudava na voz. Era muito bonito, a igreja lá tinha um púlpito alto, bem alto. Então você imagina esse careca no púlpito alto tocando conga, timba e tumbadora, bongô, fazendo aqueles barulhos bonitos. Eu era muito feliz, fazia isso com muita alegria. Minha esposa sabe disso. Chegava no ensaio no horário, era das 5 às 7 o ensaio. Então eu ia ensaiar, ficava ouvindo os louvores dentro de casa. Ia lá ensaiar bonito, porque achava lindo, maravilhoso aquilo que Deus estava fazendo através da minha vida. E quando Deus mostrou para o profeta que o meu tempo tinha se acabado, olha a oração do profeta, e eu estou falando isso de profeta de Deus. Deus mostrou para ela: meu tempo tinha encerrado. Ela falou assim: você está me mostrando que o tempo dele aqui encerrou. Que o Senhor vai levar ele para outro lugar, porque vai usar ele para ensinar e vai pregar, para dirigir igreja. Mas Senhor, não tira ele daqui não, porque ele é bênção aqui. Aí ela orou: Senhor, eu oro para que o Senhor não tire ele daqui, porque aqui ele é uma bênção. E aquilo, o irmão mexeu comigo. Eu falei: nossa, né, que oração linda dela. Deus mostrou algo para ela e ela orou para Deus manter eu aqui. Quando eu cheguei em casa, que eu fui tomar banho, o Senhor falou assim para mim: repreenda, porque foi oração contrária. Repreenda, porque foi oração contrária. O que eu tenho que fazer através da tua vida vai ser em outro lugar, não vai ser mais aqui. Tem coisas que Deus não vai fazer mais aqui nesse prédio, vai fazer no outro prédio. Amém. Então eu quero dizer algo para você: se a sua oração é contrária, para não sair daqui, não vai servir, está caindo por terra. Porque Deus vai usar o outro prédio. E aí você vai entender depois. Amém. E tem oração contrária, tá? Homens e mulheres usados por Deus, mas que Deus revela e mostra algo para a tua família, e fizeram oração contrária. E hoje toda a oração contrária, toda a imposição de mãos contrária está caindo por terra em nome de Jesus Cristo. Amém. Porque não vai ser a vontade do homem que vai prevalecer na tua vida. Você não vai cumprir o propósito do homem. Porque o pastor presidente da igreja falou assim para mim: Remilton, o propósito que eu tenho é para você ser pastor aqui. Era o propósito dele, mas não era o propósito de Deus. O propósito que vai ser cumprido na tua vida é o propósito de Deus. Aquilo que Deus tem para você é o que vai acontecer. Não é aquilo que o homem quer. Por melhor que sejam as intenções. A intenção era muito boa, mas o inferno está cheio de pessoas com boas intenções. Amém? Não é assim? Amaldiçoar aprisiona, mas abençoar liberta. Não faz porque tem medo de ser criticado. Tem muitas pessoas que não fazem porque tem medo de ser criticado. É criticado dentro de casa, é criticado pelos pais, é criticado pela esposa, pelo esposo, criticado pela liderança. Porque a igreja também é família. Eu estou falando da família na sua casa e da família da igreja. Aleluia. Tem pessoas que não fazem porque tem medo de ser criticadas. Eu já superei isso, tá, irmãos? Quero dizer uma coisa para vocês: eu já superei isso. Já sou muito maduro o suficiente para superar e suportar todo tipo de crítica. Porque eu prefiro fazer aquilo que Deus está pedindo para mim do que fazer aquilo que o homem está pedindo. Eu não fui chamado para agradar homens, eu quero dizer isso para vocês. E eu digo isso com muita segurança. Eu não fui chamado para agradar homens. Eu não fui chamado para fazer a vontade do homem. Quando eu fui desligado do BOA, a primeira vez que o diretor me desligou, veio falar comigo, ele foi falar assim para mim: eu acredito. Como é que é o nome daquele católico que você acredita, gente? Foi do BOA?
Purgatório. Isso, não fala baixinho. O diretor chegou para mim e falou assim: eu acredito no purgatório, o que você acha disso? Eu não acho nada, você pode acreditar no que você quiser. Cada um crê e acredita no que quiser. Primeira conversa que esse diretor veio ter comigo, porque ele sabia que eu era cristão, que eu era protestante. Ali eu já percebi que algo ia dar errado, que o negócio não ia casar, não ia bater bom. Minha esposa muitas vezes ela fala: amor, você não tem medo de perder emprego porque você fala desse jeito? Não. Porque o próprio Senhor Jesus fala que aquele que me negar diante do homem, eu negarei ele diante do Pai. E às vezes é Deus, e eu sempre oro: Senhor, é o Senhor me provando ou é o Satanás me afrontando? E você precisa fazer essa oração. Às vezes é Deus te provando. E às vezes Deus quer te provar para saber onde está seu coração. Está no emprego porque ganha bem? Aonde está seu coração? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Rapidamente, Lucas 3, 21, 22. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem está entendendo essa palavra? Amém. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Rapidamente, Lucas 3, 21, falta 10 para as 8. Mais 5 minutos, tá bom, pastor? 5 minutos eu termino esse mistério que Deus colocou no nosso coração. Lucas 3, 21, 22. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado, e aconteceu que enquanto ele orava, o céu abriu. O Espírito Santo desceu. Peraí, irmãos. 3. Glória a Deus, eu vou me empolgando. Eu queria falar sobre perdão, irmãos. Não é essa passagem que fala sobre perdão. Que o perdão é o caminho para a libertação da amargura, da mágoa e da ferida. Me perdoa, irmão, não é essa passagem não. A ferida traz mágoa, mágoa traz amargura, e a amargura provoca frieza espiritual. Lucas 6, 37, 38. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Lucas 6, 37 e 38. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, vocês não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e lhes será dado. Boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dado a vocês, porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Quando você libera perdão, o primeiro a experimentar a libertação é você mesmo. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Quando você perdoa a pessoa que te fere, a pessoa que era para ser agente de Deus, para poder abençoar a tua vida, quando você perdoa essa pessoa, o primeiro a ser liberto é você. É o primeiro. Deus quer trabalhar isso em nós. Você não tem que esperar que a pessoa venha até você e venha pedir perdão. Libera perdão para ela, porque quando você liberar perdão para ela, você vai ser liberto primeiro. Amém. Aleluia. Deus quer te libertar. Deus quer transformar a tua vida. Deus quer restaurar a tua vida e a tua família. Mas você libera perdão primeiro. Não espera o posicionamento dele não, porque Deus está falando com você, não está falando com ele. Aleluia. E aí quando você se posicionar, Deus vai lá e fala com ele. Lembra de Maria? Deus não falou para Maria que ela usou um anjo para falar com Maria, que ela ia dar a luz a Jesus Cristo? Maria se preocupou com a reputação dela? Não. Ela simplesmente, eis-me aqui. Ela podia ter falado: Senhor, assim como Gideão, assim como Moisés, assim como Saul, levanta outro. Não é assim: oh Deus, levanta outro. Tem gente melhor aí. Tem gente mais capacitada aí, Senhor, levanta outro. Não, ela não fez isso. E quando ela se posiciona, ela toma uma posição, ela fica realmente posicionada na onde Deus quer que ela se posicione. Naquele mesmo instante, lá em Mateus capítulo 1, a palavra do Senhor vai falar que José abandona ela, não é isso? Lá em Mateus capítulo 1, a palavra diz que José abandona ela. Deixa ela lá e vai para casa. Quando ele vai para casa e dorme, o que acontece? O mesmo anjo que pegou Maria, pegou ele. E falou com ele.
Então fica tranquilo, Deus está falando com você hoje. É para você se posicionar hoje. Amém. Se posiciona hoje, porque aquele que está lá em casa pode deixar o mesmo Deus está falando com você aqui, vai falar com ele lá. Amém. Ah, era por irmão tá aqui. Não, fica tranquilo, Deus está falando com você, depois fala com ele lá. Depois o Senhor trabalha com ele lá. Do mesmo jeito que falou com você, você entendeu? Vai pegar ele lá depois, mesmo dormindo, e ele vai entender o que Deus falou com você. Depois ele vai acordar, e quando ele acordar, ele vai entender. Eu entendi o que Deus falou com você. Aleluia. Tem hora que Deus não vai falar com o outro, não, só vai falar com você. Quando falou com Abraão a primeira vez, que ele ia ser pai de multidões, ele falou com Sara, Sara estéril, e a coisa não acontecia. O que Sara fez? Está aqui a minha serva. E o que Abraão fez? E depois, quando era para sacrificar o filho Isaac, Abraão falou com Sara. Tem hora que é só com você, viu, varão? Tem hora que Deus vai falar só com você, e tem hora que Deus só vai falar com você, irmão. Não vai falar com seu marido, vai falar só com você, e aí você só tem que obedecer. E depois lá na frente você vai entender. Porque se Abraão fala para Sara, possivelmente ela ia querer prover o cordeiro. Ela ia prover o cordeiro, não ia ser Deus. E quando é o homem que provê, pode ver que não flui, parece que a coisa não caminha, fica amarrada. Porque quando Sara proveu, pode ver que a promessa na vida de Abraão não se cumpriu. Mas quando foi Deus que proveu, a promessa se cumpriu. Tem hora que Deus está falando comigo, está falando contigo, você acha que vai ser a tua esposa, você acha que vai ser teu esposo, mas não, é Deus que vai prover, é Ele que vai mandar o cordeiro. E aí sim as coisas vão acontecer. Mas enquanto você está esperando que vai ser a pessoa do teu lado, me desculpa, irmão, sua vida vai ficar presa, vai ficar amarrada. E aquela promessa de uma grande multidão através da tua vida, e aí eu falo como grande multidão, eu estou falando todas as áreas da nossa vida, porque quando Abraão entendeu o que Deus falou, sai para fora da tenda, olha para o céu. Enquanto você não entender, você vai ficar dentro da tenda e vai olhar para o céu, só não vai ver nada. Mas quando você entender, Deus vai levar você para fora agora, olha para cima, porque você entendeu. Já que você entendeu, sai para fora e olha. Quantas estrelas do céu? Consegue contar? Não consigo não. Porque agora você entendeu que quem vai prover na tua vida vai ser eu, vai estar do seu lado. Quem vai prover na sua vida é o próprio Deus. Ele vai alcançar, vai colocar a mão onde você não consegue colocar. Porque quando você coloca, segura, mas quando Deus coloca, Ele coloca a mão aberta. E a mão dele aberta abençoa. Amém. Mas a tua mão tem. A tua mão tem a facilidade, pode cutucar. Se eu tocar na tua mão, o que você vai fazer? Não é a vontade de fechar? Por isso que quando Deus coloca, não adianta nem você tentar fechar. Amém? Glória a Deus. João 20, 22 a 23. Eu estou encerrando. Ai, Jesus, toda vez que eu venho aqui, não consigo pegar a hora. Mas o Senhor continua me chamando. Aí eu não tenho jeito. Eu tenho que entregar. O irmão orou para me entregar tudo, não levar nada. Então eu vou entregar tudo. João 20, 22, 23. Já estou encerrando, irmãos. Glória a Deus. E dizendo isso, me mostrou as mãos. João, me perdoa, 22 e 23. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Se de algum vocês perdoarem os pecados, são-lhe perdoados. Mas se os retiverem, são retidos. Sabe o que significa isso? Não olha para trás não. Porque Jesus está dizendo para eles assim, ó: se vocês não perdoarem, ficarão retidos. O que vai ficar retido? O pecado. O que você vai segurar? A maldição. Então a sua vida não vai fluir. Então se você olhar para trás, vai ser retido. Se você está olhando para trás por aquilo que fizeram na tua vida, por aquilo que lá atrás plantaram na tua vida, por aquilo que semearam na tua vida, tem algo de Deus para dizer para a tua vida: você não vai florescer, você não vai crescer. Quando Deus nos chama, quando Deus me chama, Ele me chama para passar por cima de tudo isso aí, porque tudo isso é pequeno perto do que Deus quer fazer na tua vida. Aquilo que plantaram, aquilo que semearam, aquilo que fizeram, lançaram sobre a tua vida é muito pequeno perto do que Deus está fazendo na tua vida. Você não vai ser aquilo que estão falando que você vai ser. Você vai ser exatamente aquilo que Deus projetou para você ser. Aleluia. Deus manda dizer para você que você vai ser mulher de Deus. Vão olhar para você, ali vai uma mulher de Deus. Porque vão ver que você é uma mulher de oração, uma mulher que busca a Deus na palavra. Então não se preocupa. As pessoas, você ora demais, você busca demais. Para que tão nova assim buscando Deus desse jeito? Fica tranquilo. Na hora certa Deus vai visitar e vai honrar você. Como é difícil ser adolescente hoje. Como é difícil ser jovem no dia de hoje. Com tanta
coisa ruim que está sendo plantada, semeada através das redes sociais, que às vezes Satanás quer fazer com que nós acreditamos naquilo que ele está falando que a gente vai ser. Satanás está usando a mídia para dizer que a família hoje é diferente, uma família toda distorcida. E muitas vezes nós cristãos estamos entendendo que vai ser assim mesmo. Não vai ser não. Porque a sua família vai ser o que a Bíblia diz que vai que ela... O que estão fazendo lá do lado do rio Eufrates, do outro lado do rio Jordão, é problema deles. Mas do lado de cá, você e a tua casa servirá ao Senhor. Aleluia. A minha filha será referência na geração dela. Para ela ser referência na geração dela, eu tenho que ser referência para ela como pai. A minha esposa ser referência para ela como mãe. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não sei o que falaram de você e da tua família. Eu sei o que a palavra de Deus disse hoje. Amém. E a palavra de Deus diz que você e todos aqueles da sua família foram escolhidos no ventre. No ventre. Você foi escolhido no ventre. Aleluia. E quando você foi escolhido, quem escolheu no ventre? Foi Deus. O seu pai e a sua mãe podem até ter desejado gerar você, projetar você, mas foi Deus que escolheu. Amém. Foi Deus que te chamou. Aleluia. E é Deus que te capacita. E Aleluia. por último, para perdoar as pessoas, você tem que perdoar a si mesmo. Para de ficar carregando esse sentimento de culpa, de achar que a sua família não dá certo por causa de você. Eu tinha tudo para dar errado, eu tinha tudo para não ter uma família, mas Deus, como eu falei para vocês, uma reunião lá no céu entre ele e o filho, quando ele desceu, eu falei: eu estou indo por causa daquele rapaz, eu estou indo por causa daquele homem, eu estou indo por causa daquela mulher. É por ele que eu quero me entregar numa cruz do Calvário, me sacrificar, para que ele tenha vida e tenha vida em abundância, para que a família dele venha a dar certo, para que quando ele olhar para a família dele, ele saber que através da vida dele, a família dele vai ser uma bênção. Aleluia. Talvez você não tenha todos da sua família aqui dentro na igreja nessa noite, mas vai ser através de você que Deus vai trazer a família para a igreja, vai trazer a tua família para a igreja. Amém. Amém? Eu não sei o que Satanás tem tentado fazer, mas ele vai continuar fazendo, porque pensa num ser que se esforça, pensa, e todos os dias ele vai tentar atacar a tua família. Ele não vai cansar de tentar atacar a tua família, mas Deus nessa noite está quebrando toda a maldição. Amém. Deus nessa noite está libertando a tua família. Deus nessa noite está te levantando como um agente de Deus para levar a identidade de Deus para todos da tua casa e para toda a tua família. Deus está restaurando a identidade da tua família nessa noite. Deus está restaurando a tua esposa, está restaurando você, varão, está restaurando o teu filho nessa noite, a tua filha nessa noite. Amém? Amém. Pastor, eu posso orar? O Senhor permite eu orar? Aleluia. Glória a Deus, tu é corajoso.